Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do tópico 4, que é códigos e codificação. Tá? Nessa segunda parte nós iremos ver a parte de codificação, que é o processo de converter os símbolos utilizados nos dados, né, para representação dos dados, em um código adequado, um sistema de códigos adequado, através de regras de sintaxe e semântica, para que esse código resultante, né, possa representar com eficiência todo o espaço de símbolos, possa ser manipulado, possa ser trabalhado, né, e possam ser agregadas algumas propriedades que a própria codificação pode realizar, né, pode agregar a esse sistema de códigos montado. Tá? E o primeiro aspecto a ser destacado em relação aos códigos é a própria discussão sobre a necessidade desses códigos. Por que a gente desenvolve códigos? Né? Já temos o sistema de símbolos, por que desenvolvemos um sistema de códigos também? Desenvolvemos em função da necessidade e principalmente por causa do uso desses códigos. Nós mudamos, né, quer dizer, codificamos determinados símbolos justamente para permitir a sua manipulação, para facilitar o seu uso, manipulação para diversas aplicações possíveis. Um exemplo típico é o sistema de codificação de quantidades. Nós convertemos essas quantidades para um sistema numérico, apesar de ter, por exemplo, um sistema textual, né, você pode dizer 2, né, e escrever 2, mas nós mudamos esse sistema de codificação para um sistema numérico decimal com 2, né, justamente para poder permitir várias operações em cima disso. Com a conversão dos valores para um sistema numérico, nós conseguimos usar o código numérico, né, para fazer operações de soma, subtração, né, multiplicação e divisão, bem antes do computador, usando simplesmente o sistema de representação ou codificação adequada para valores. Tá? Então esse é um exemplo de desenvolvimento de códigos. O próprio código em si, a natureza do código, permite uma série de manipulação antes mesmo do computador, né? Agora, nós estamos discutindo muito mais a codificação em bits, justamente porque o próprio computador, através de software, né, a gente consegue manipular e trabalhar melhor esses códigos, não só no nível de valor numérico, né, no caso dos bits, mas também no nível de informação. Tá? Então, é necessidade, né, do uso que faz com que nós criamos, né, e criamos e desenvolvemos sistemas de código para representar os dados, né, o sistema, inclusive os dados na forma de símbolos, tá? Dando a codificação adequada. Alguns códigos são simples, né, robustos, no sentido de que há uma representação clara, sintaxe clara, né, e uma semiótica clara, né, no sentido de que você tem uma tradução de símbolo para código bem fácil, bem transparente e bem sólida, né? E eventualmente alguns códigos são até flexíveis no sentido de ser extensível, né? Um sistema de numeração é um código onde você tem a capacidade de estender infinitamente a representação de quantidades, né? Então, eventualmente, claro, um sistema com poucos símbolos são mais fáceis de representar ou mais fáceis de codificar, né, levando a um sistema de codificação mais simples, né? Outros são sistemas mais frágeis, no sentido de que não há uma correspondência muito clara entre as regras e entre os símbolos utilizados. Essa representação gera regiões onde você não tem uma clareza de regras a seguir ou conversões a seguir e assim por diante. Então são regras eventualmente misteriosas ou complexas que dificulta o uso desse código, dificulta a correta correspondência entre símbolos e códigos, e também é muito difícil de ser generalizado, né? Alguns códigos se tornam mais comuns ou mais famosos, né, e que permitiram alguma padronização. É o caso, por exemplo, do código ASCII que nós já vimos. No caso da codificação binária, né,
A principal característica dessa codificação é o tamanho, né? Então podemos ter dois tipos ou dois tamanhos possíveis para essa codificação. Uma é a codificação em tamanho fixo, né? Que deverá corresponder ao tamanho pelo menos maior, né? Do que o tamanho do espaço dos símbolos, e o tamanho variável, onde você não tem a certeza qual é o tamanho inicial ou tamanho final, desculpe, né, do espaço dos símbolos original. Portanto, eu tenho que deixar um espaço variável ou uma codificação flexível, né, de tamanho variável de preferência, para poder comportar essas dificuldades, né, ou desse desconhecimento sobre o tamanho do espaço dos símbolos. Tá? Então existem tamanhos, como nós vimos, né, espaços de símbolos que têm tamanho infinito, né, e portanto o espaço de código deverá comportar isso. Ou então criar uma regra, né, no espaço de código, de forma a comportar, né, através de classificação, através de um processo de divisão em faixas, né, para tentar comportar o espaço infinito dos símbolos dentro desse padrão de tamanho fixo. Tá? Mas o tamanho variável nos códigos binários tem outras utilidades. Tá? Então, uma das principais utilidades é dar mais eficiência ao código, através de você atribuir códigos menores, né, tamanho variável. Então eu posso atribuir códigos menores para os símbolos mais frequentes, né, com ocorrência maior, resultando num processo, né, final, onde você vai ter uma quantidade de bits menor para ser armazenado ou transmitido. Você tem uma compressão maior, porque você está usando um código de tamanho menor para os símbolos de maior ocorrência, mais frequentes. Assim, os códigos de tamanho fixo, né, normalmente são convertidos através de tabelas, ou tabelas padronizadas, ou tabelas montadas, né, em cada caso. São mais fáceis de lidar, né, porque basicamente é uma conversão direta, tá, usando a tabela. Tá, e é possível fazer paralelismo, né, porque basta você ter uma intermediação de uma tabela que pode ser compartilhada por diversos elementos, né, em paralelo. O tamanho variável, normalmente você tem que ter um acompanhamento, que depende do histórico, né, e também tem um marcador, poder codificador, para poder saber quando é que começa o código e termina o código. Tá? Então, essa é uma outra dificuldade nos códigos de tamanho variável. Tá? Então, já comentamos também que é útil quando os símbolos ocorrem com maior frequência que outros, ou seja, símbolos de maior ocorrência podem ter códigos menores. Tá? Um exemplo interessante para comparação é a codificação de textos. Tá? Então, normalmente o código mais interessante é um código de tamanho variável, porque a ocorrência dos símbolos, né, se a gente considerar cada caractere como símbolo, as ocorrências são diferentes, né? Por exemplo, no caso de português, as vogais, né, costumam ter uma ocorrência maior do que as consoantes. Tá? Então, isso resulta que se você colocar bits, né, mais curtos para as vogais, por exemplo, né, você vai ter como resultado uma codificação com menos bits, uma codificação final com menos bits para o mesmo texto. Tá? No caso do inglês, nós temos essa distribuição de frequências, tá? Onde você vê, nós podemos ver que algumas letras, alguns caracteres têm uma ocorrência maior que os outros, né? Tá? Então, por exemplo, a letra E, no caso, né? Depois a segunda maior ocorrência é a letra T, tá? Terceira maior é a letra A, e assim por diante, né? Então tem uma certa ordem de ocorrência desses caracteres, e depende da língua, né? Depende da língua que você utiliza, tá? Aliás, essa é uma das formas de você identificar, né, numa criptografia, qual é a língua que está sendo utilizada, tá? Então,
Imagine que você pegue essas letras, caracteres, e, sei lá, cria uma tabela de codificação para cada um desses caracteres, né? Se você não divulgar essa tabela, é uma forma de criptografia. Vocês concordam? Tá? Então, se eu não tiver a tabela de conversão, eu não vou conseguir saber traduzir, né, esses bits, né, em caractere. Tá? Mas, se você tiver uma forma de analisar as ocorrências, tá, e fazer um levantamento de quais são os caracteres mais comuns, tá, os códigos mais comuns, tá, você vai chegar à conclusão de que, você vai ter um diagrama desse tipo aqui, tá, por exemplo, tá, você pode chegar primeiro à conclusão de que língua está sendo utilizada, e segundo, a partir dessa informação, tá, e pegar o código de maior frequência. Por exemplo, suponha que o texto seja em inglês e eu sei que eu obtive de alguma forma, né, um mapeamento onde eu tenho os caracteres de maior frequência, os códigos de maior frequência, né, nesse arquivo. Aí eu atribuo esse código de maior frequência ao caractere, né? Se eu sei que é um texto, eu posso substituir aquele código, né, que está lá pelo caractere E, por exemplo, né? Se eu sei que o texto é em inglês, tá? E aí, assim por diante, eu substituo, né? Coloco em ordem de ocorrência e substituo, né, cada caractere, cada código para o caractere né, segundo a ocorrência da língua inglesa. Tá? Com isso, eu tenho uma primeira tentativa de decodificar o texto ou descriptografar o texto. Tá bom? Então, no caso do português, qual seria a frequência de letras? Eu não tenho essa informação, mas seria um bom exercício para vocês descobrirem qual seria o histograma. A gente chama de histograma, né, esse gráfico que tem a sequência ou a quantidade em relação aos itens, né? Bom, enfim, seguindo o exemplo anterior, a gente vê que você pode ter diversos tipos de códigos, e inclusive tamanho variável, de acordo com o texto que você quer codificar. Então, se o texto original é em inglês ou em português, provavelmente as tabelas serão diferentes porque os caracteres comuns serão diferentes, né? Então, você vai atribuir códigos diferentes para os caracteres de maior ocorrência. Então, um dos primeiros problemas, né, os cuidados que nós teremos que ter em relação a esses códigos de tamanho variável, né, primeiro, você tem que ter algum código especial, né, que evita ser confundido também com um código, qualquer outro código existente dentro do corpo, né, de codificação. Tá? Então, a gente vai ver isso com detalhes nos algoritmos de codificação. Tá? Então, por que isso? Né? Se você faz com que esses códigos de tamanho variável tenham um iniciador, né, um cabeçalho semelhante ao código código menor, seria você ter uma dificuldade de reconhecer entre o código curto e o código longo. Tá? Então, ou seja, o decodificador não consegue distinguir. Eventualmente, né, na codificação de texto, né, o benefício nem sempre justifica a maior complexidade do código. Tá? Então, principalmente coisas muito comuns como o texto. Então, é o motivo pelo qual grande parte dos textos são codificados normalmente, né, em tabelas com código fixo. Já vimos exemplo, né, tabela ASCII e as tabelas, né, Unicode, por exemplo, que são tentativas de se codificar texto independentemente, né, da sua frequência, ou seja, independentemente da língua, por exemplo. Tá? Então, a ideia é sempre adotar um processo de codificação de tamanho fixo. Sempre vai dar o mesmo tamanho de código, né, de bits. A gente vai fazer alguns exemplos depois, mais à frente, para vocês terem uma ideia melhor, né, dessa vantagem de ter tamanho fixo ou tamanho variável. Tá? Avançando na questão de codificação, vamos discutir agora sobre a eficiência da codificação. Bom, o que vem a ser eficiência da codificação? Nós vimos que temos uma coisa chamada espaço de símbolos, né, que é um espaço
variações inerentes ao fato ou inerentes à fonte de dados, né? Então, portanto, se for um dado do jogo, a gente sabe que são só 6 lados, 6 faces, portanto isso é uma característica do dado. Então o espaço de símbolos é 6. Então isso é uma característica inerente, né, ao dado, né, físico, tá? Da mesma forma que a probabilidade de ocorrência de cada uma dessas faces é uma coisa inerente àquele dado em particular. E temos um espaço chamado o espaço de código, que se você escolhe um determinado sistema de codificação, ele vai criar um espaço espaço de quais são as quantidades, né, de símbolos que eu consigo representar nesse espaço de código, tá? Então a razão entre o espaço de código disponível e o espaço de símbolos do próprio fonte, né, dos dados, essa razão, essa divisão vai dar a eficiência da codificação. Como escolhemos um sistema binário, a única forma de você ter uma máxima eficiência, né, no código binário, na codificação binária, é você ter um espaço de símbolos também binário, né? Então, no caso de dado, por exemplo, são 6 possibilidades, ele não vai ser eficiente essa codificação binária, porque os valores, né, de tamanho fixo, né, da codificação binária é 4, 2, 4, 8, 16 e assim por diante, né? São potências de 2, tá? Mas se você adotar um sistema de codificação tamanho variável, eventualmente a gente consegue ter uma eficiência melhor, né, do que simplesmente essa codificação de tamanho fixo, onde você tem perda, né, de representação, perda de códigos, né, dos 8, você vai acabar não utilizando 2, tá? Eu tenho como melhorar essa eficiência se você usa ou se a gente adota um sistema de codificação de tamanho variável. Isso é o que vamos ver agora em alguns exemplos, né, usando essa discussão de codificação e diversas propostas de códigos diferentes para o mesmo caso, e ver como é que se mede, né, o que acontece do seu ponto de vista de eficiência da codificação. Bom, para medir a eficiência do código, vamos inicialmente definir o que vem a ser tamanho médio da palavra código, tá? Então, o que é o tamanho médio da palavra código? Então vamos supor uma situação onde você tem um alfabeto, né, de K símbolos, ou seja, você tem uma fonte de dados, né? O alfabeto é genérico, mas você tem uma fonte de dados onde você tem K símbolos diferentes, tá? Então, e onde é a fonte, portanto, está associada a símbolos, né? E que esses símbolos têm ocorrências diferentes, né? Ou seja, tem uma probabilidade associada a cada um desses símbolos, determinado pela probabilidade PK, tá? Bom, para cada símbolo, né, nós fizemos um processo de codificação, tá? E que resultou em códigos, estamos falando de códigos binários, tá? Em códigos de tamanho diferentes, né, medido em bits, que é dado por LK, tá? Então o que nós temos, né, inicialmente são K símbolos diferentes, a fonte de dados, né, ele tem K símbolos, cada um desses símbolos tem uma probabilidade de ocorrência dada por P de K, e cada um desses símbolos foi atribuído um código, né, código binário em número de bits, né, estabelecido pelo tamanho L, né? Então o tamanho L diz o seguinte: ele tem esse símbolo X, por exemplo, né, tem a probabilidade P de X, e tem o tamanho de, sei lá, 3 bits, por exemplo, né? Esse X foi codificado com 3 bits. Então você tem esses 3 elementos: o tamanho, né, o alfabeto, quer dizer, o universo de símbolos, o espaço de símbolos, que é o K. Você tem a probabilidade de ocorrência desse K, e você tem o tamanho, né, em código, em bits, número de bits, que é o L do K,
tá? E o tamanho médio da palavra código, né, é definido como que é médio, então é somatório. Você pega esse universo todo, né, do K e faz a seguinte multiplicação: você pega P de K, a probabilidade do K, multiplica pelo seu comprimento em bit, né, do K, e faz uma somatória geral para cada um, né, dos símbolos K. E isso resulta num número que é chamado de tamanho médio da palavra código, tá, do codificador de fonte. Tá? Então é o tamanho médio da palavra código desse conjunto de K símbolos diferentes. Bom, o tamanho médio da palavra código pode assumir vários valores, né, diferentes valores para uma mesma situação de símbolos, né, bastando que para isso você tenha uma distribuição diferente, né, de codificação. Então, se você tem uma situação onde você coloca um código maior, né, para símbolos de ocorrência maior, por exemplo, tem como resultado na somatória geral, né, porque quanto maior a probabilidade vai ser, maior vai ser o tamanho do L, né, do L, tá? Então você pode ter uma situação onde, se você tem muitos símbolos cuja ocorrência é alta e atribuir a eles muitos bits, você vai ter como resultado um L médio, um L barra maior, tá? Então você tem o processo de codificação, a conversão de símbolos para código pode gerar como resultado vários valores diferentes de L barra ou de tamanho médio de palavra código. Então, o que vem a ser a eficiência da codificação? A eficiência de codificação é definida então como sendo o L mínimo, né? Teoricamente, qual seria o menor valor possível para o L, né, daquele conjunto, tá? E aí é a razão entre o L efetivo, né, o L barra efetivo, tamanho médio efetivo, né, calculado para cada um dos símbolos, pelo conjunto de símbolos e a sua respectiva codificação, e o valor teórico L mínimo possível, tá? Então é essa a razão que vai determinar a eficiência. Se o L efetivo que for calculado for realmente o mínimo, você vai ter uma densidade, uma eficiência máxima, né? O que vai resultar em máximo, que é 1. Tá? Mas como obter o L mínimo? Como é que a gente sabe qual é o L mínimo? Tá? Essencialmente, L mínimo, no fundo, é a quantidade, a entropia, né? Qual a quantidade, né, possível para aquele sistema de símbolos. Tá? Então, pela própria definição. Tá? Então, calculando-se a entropia daquele conjunto de símbolos, a gente vai ter de cara uma quantidade em bits, né, como a unidade é bits, a gente vai ter uma quantidade da informação né, que aquele sistema contém. Tá? E se o sistema de código, né, é representado no L barra, estiver adequado, estiver com a máxima eficiência, tá, ele vai resultar numa densidade ou na eficiência igual a 1. Aproveitando essa discussão sobre a eficiência, né, a densidade da informação, isso já não tem muito a ver com o código, mas claro, é diretamente associado ao código e à informação, é a razão entre a quantidade de informação e o espaço de código. Isso significa o seguinte: quanto mais denso, né, a informação, a densidade de informação naquele espaço de código, tá, melhor, melhor, né, a eficiência do código. Portanto, a densidade de informação é que tem uma equivalência direta com a eficiência do código. São sinônimos. Tá? Então, quando a gente fala em eficiência de código, estamos falando também da densidade da informação. Tá? Então, a máxima eficiência do código implica na máxima densidade da informação. Ou seja, conseguimos jogar naquele espaço de código o máximo de informação possível, né, dado por o sistema de símbolos existentes. Tá?
isso resulta, né, uma densidade máxima ou eficiência máxima que é igual a 1. Tá? Quando a gente faz uma compressão, né, o conceito de compressão, quando a gente está fazendo uma compressão, estamos tentando, na verdade, fazer com que a densidade de informação seja máxima ou a eficiência do código seja máxima, ou seja, o objetivo é ter esse eta, né, que é essa eficiência do código, né, igual a 1, tentar chegar a 1. Voltando agora para a forma novamente, né, quando é que a gente consegue fazer com que o eta seja igual a 1? A gente consegue fazer quando justamente o sistema de códigos, né, que representa aqueles símbolos, tenha uma quantidade de informação idêntica à quantidade original que é dado pelo HDS. Tá? Então, a fórmula diz exatamente o que significa ter uma densidade máxima de informação. E é isso que a compressão, as técnicas de compressão têm buscado, né? Tenta obter uma máxima relação entre a quantidade de informação daquele conjunto, daquela fonte, e a codificação correspondente. Tá? Bom, um sistema normal de codificação normalmente tem muita redundância, muita ineficiência nesse processo, porque imagine, por exemplo, um sistema de codificação onde você está pegando algum dado em tempo real, tá? Analisando, fazendo essa captura e já convertendo diretamente para algum código para ser transmitido ou para ser armazenado. Tá? Como você não tem ainda, como é uma coisa em tempo real, você não tem uma noção, né, de quais serão os símbolos de maior ocorrência. Tá? E acima de tudo, normalmente quando você está fazendo essa captura e codificando, se o sistema é em tempo real, você não tem muito tempo, né, para fazer esse processo de conversão. Tá? Então a tendência é usar uma coisa muito simples, como uma tabela, né, para fazer uma correspondência e converter esses sinais, né, que vêm do campo em código. Tá? Você tenta fazer o mais direto e mais simples possível. Os dados sendo gerados dessa forma, os códigos sendo gerados dessa forma, acaba sendo código altamente ineficiente, altamente redundante. Tá? Então é por isso que existem depois os processos de compressão de dados, onde você pega, armazena, né, captura primeiro, né, num processo rápido, ágil e simples, tá, para depois fazer a compressão. Então é uma etapa, é um processo que é dividido em duas etapas. A primeira é a captura e codificação mais simples, e depois, após a análise daqueles códigos capturados, né, poder fazer uma compressão, né, para poder facilitar a transmissão e o armazenamento. Tá? Então essas duas etapas são diferenciadas. Alguns sistemas, né, à medida que o processamento vai ficando mais barato, você consegue fazer esse processo de codificação e compressão em tempo real. Tá? É o caso mais recente do áudio, né, da gravação de áudio e da captura de vídeo. Tá? Então hoje você tem, até nos dispositivos portáteis como o smartphone, é um processo rápido, né, de você fazer a captura da imagem, fazer a compressão, né, em algum padrão, né, o MPEG-4 ou MPEG-2, por exemplo, e já transmitir no formato já comprimido, tá, diretamente para o sistema de transmissão ou do armazenamento. Tá? Acontece a mesma coisa com áudio. Áudio é mais fácil, né, porque a taxa de variação é menor. Tá? Então, mas de maneira geral, o processo de compressão costuma ser offline, né? Ou seja, faz primeiro uma aquisição para depois fazer uma análise em cima desses dados para escolher a melhor forma de comprimir, né? A melhor forma de você traduzir todos aqueles símbolos em códigos menores para poder economizar espaço, né? Tanto para transmissão como para armazenamento. Vamos ver agora um exemplo que acho que fica mais fácil, né, da gente entender melhor
né? Essa é a questão da codificação e da eficiência da codificação, tá? Então, nesse exemplo nós temos um dado, né, que tem 5 lados, tá? Então ele não é 6, é 5, tá? Mas tem uma outra característica importante, que a ocorrência dos símbolos, né, A, B, C, D e E, elas têm uma ocorrência diferente, tá? Então A e B tem uma ocorrência menor, né, 1/8 cada, e C, D e E tem uma ocorrência maior, tá? 1/4, tá? A soma total tem que dar 1, tá? É 1/4, 1/4, 1/4, são 3/4, e 1/8 mais 1/8 dá 1/4, que dá um total de 4/4, ou igual a 1. Nós temos 3 propostas de representação, usando o bit, uma codificação. Esse é o universo de símbolos, né? O espaço de símbolos é 5, né? Vamos escolher um espaço, no caso é tamanho variável, então não é uma questão de ter um espaço fixo também, né? O espaço de código fixo. Então o espaço de código também é variável, tá? Por comportar tamanhos diferentes. Mas a semântica e a sintaxe utilizada na codificação resultou em 3 propostas diferentes, né? São códigos de tamanho variável, tá? Vocês podem ver que alguns têm 1 bit, né, na representação, e os demais têm mais que 1 bit, né? Tá? Então a situação aqui, por exemplo, tem 4 bits para representação, tá? Então são 3 propostas. A pergunta qual das 3 formas de representação tem a máxima eficiência, né? Ou próximo à máxima eficiência, tá? Tem situação onde não há como atingir a máxima eficiência, né? Tá? Mas existem situações onde a gente consegue atingir essa máxima eficiência, mesmo que o meu espaço de símbolos aqui não seja binário, por exemplo, né? Não seja, potência de 2, né? Tá? Então 5 não é potência de 2, né? Se fosse 4 era mais fácil, tá? Bom, então não é um processo trivial, e vamos ver como é que a gente calcula, faz as contas para ver, né, qual dessas 3 representações é a mais eficiente, tá? Antes de partir para o cálculo, vamos verificar primeiro se esses códigos são corretos, né, ou são válidos, tá? Então a primeira representação A, por exemplo, nós temos aqui um código, né, que representa o E, que tem um único número, que é o 0. Você pode reparar que os demais, né, nenhum deles começa com 0. Por que isso é importante na codificação? Porque aí você tem como separar o E dos demais. Se algum desses códigos aqui, né, que representa A, B, C ou D, começar com 0, tá, você não vai ter como distinguir o E do resto dos demais caracteres. A gente não pode esquecer que ele forma um trem, um caractere, uma sequência grudada na outra. Então nós temos que ter um jeito de reconhecer quando começa um caractere, um código, e quando termina o código, tá? Mesma coisa aqui na representação B, né? Então você tem códigos que começam, códigos curtos, por exemplo, que começam com 1 e 0, mas nenhum deles aqui subsequentes, tá? No C, D e E, eles começam com 1 ou com 0, tá? Podem reparar. Mesma coisa aqui na representação C. Então os mais curtos aqui você tem 00, 01 e 10, né, no C, D e E, tá? Mas os códigos A e B, que são mais longos, nenhum deles começam com 10, 01 ou 00, ele começa com 11, tá? Então essa é uma regra muito importante. Os códigos maiores não podem começar, né, com algum código equivalente ao código menor, tá certo? Bom, em princípio sabemos, né, que como são 5 símbolos e
log de 5 na base 2 resulta em 2,32 bits, ou seja, nós em princípio sabemos que 2 bits não serão suficientes para representar 5 símbolos diferentes, tá? Então teria que ter pelo menos alguma combinação de 2 e 3 bits. Vamos analisar primeiro então a representação A, que está aqui, e vamos calcular o tamanho médio do código desses 5 códigos aqui que representam os 5 símbolos, né, da representação A. A fórmula a ser utilizada essa fórmula que nós já vimos, é uma multiplicação direta, né, da probabilidade e o tamanho de cada um dos códigos, tá? E depois faz uma somatória geral. Assim, no caso da representação A, nós temos, né, o símbolo A tem 1/8, né, de probabilidade de ocorrência, mas tem um tamanho de 4 bits. O símbolo B, 1/8 vezes 4 bits. O símbolo C, 1/4 e 3 bits. Símbolo D de dado, 1/4, 2 bits. E finalmente o símbolo E, 1/4 de probabilidade de ocorrência e 1 bit de tamanho. Só para conferir na tabela, os símbolos A, 1/8 de ocorrência e 4 bits. B, 1/8, 4 bits. C, 1/4 com 3 bits. D, 1/4 com 2 bits. E E, 1/4 com 1 bit. A somatória desses termos resulta em 2,5 bits. Vamos calcular também a quantidade de informação desse sistema, tá? Então, lembrando da fórmula, né, da entropia, tá? É probabilidade vezes, aqui na verdade foi tirado o sinal de menos na frente, tá? Então isso, em vez de ser 1/8 vira 8, né? É inverso de 1/8, tá? E log de 2, né? Desculpe, log de 8 na base 2 vezes 1/8, isso é repetido 2 vezes, né? Porque o A e o B, né, tem a mesma ocorrência, a mesma probabilidade de ocorrência, e os demais, né, o C, D e E também tem a mesma quantidade de informação, né, porque é 1/4 de probabilidade de ocorrência vezes 4 log na base 2, né, repetido 3 vezes. Se nós fizermos essa conta, vai resultar em 2,25 bits de quantidade de informação. O resultado final, né, da eficiência é a quantidade de informação do sistema, né, de sistema de símbolos, que é 2,25, dividido pelo tamanho médio do código, que é 2,50, que foi calculado aqui em cima. Tá? Resultado final é uma eficiência de 0,9. Repetindo as mesmas contas para a representação B, né, nós temos a probabilidade é a mesma, né, 1/8 e 1/4 aqui embaixo, tá? E nós temos então para o símbolo A 1/4 a probabilidade de ocorrência e uma representação B com 2 bits, tá? 2 bits para o A, 2 bits para o B, 3 bits para o C, D e E. Vamos ver o que isso resulta em termos de conta. Então, na representação B, nós temos aqui 1/8 vezes 2, o tamanho do bit, 1/8 vezes 2, o tamanho do bit, 1/4 vezes 3, que é o tamanho do bit, do código, né, em bits, tá? E 3 vezes, né, tá? Essa conta toda resulta em 2,75 bits. A entropia do sistema não vai mudar, tá? É a mesma em todas as representações. No fundo é o seguinte, que a entropia é uma característica do sistema de símbolos, né? É distribuição de probabilidade, é uma coisa inerente à fonte, tá? Então a fonte tem essas características.
o que está sendo mudado é a codificação, a representação desses símbolos através de códigos. Estamos usando os códigos como é um código binário, quer dizer, o código são todos binários, mas estamos utilizando os códigos de tamanhos diferentes, códigos binários de tamanhos diferentes, tá? Portanto, a entropia é a mesma que foi feita que foi calculada para a representação A, que era 2,25 bits. Tá? Então, o cálculo da eficiência resulta em 2,25 dividido por 2,75, tá? Que é um valor maior, né, para esta representação. Resulta numa eficiência de 0,81. Bom, cabe a pergunta, né, nesse instante: será que é possível ter algum código para um sistema com 5 símbolos, né, ter algum código cuja eficiência seja máxima, ou seja, a máxima densidade, a máxima eficiência, que é igual a 1? A gente pode observar essa resposta analisando então a última representação, que é a representação C. Na representação C, nós temos essa proposta onde você tem para o símbolo A, né, 3 bits, o 110, para o B o 111 e para os demais, o C, D e E, né, representações de 2 bits cada. Vamos calcular então o que isso resulta. Calculando o tamanho médio da representação C, nós temos 1/8 de ocorrência para o símbolo A, vezes 3 bits, 1/8 para 3 bits novamente, e 1/4, né, de probabilidade para os 3 demais, o C, D e E, que tem 2 bits cada, né? Isso resulta, né, em 2,25 bits, que é exatamente o mesmo tamanho, né, da quantidade de informação, que é 2,25 bits. Isso resulta num código cuja eficiência é máxima. A razão entre um e outro vai dar 1. Né? Então esse é o exemplo, a representação C é um exemplo de uma codificação onde se obteve, né, a máxima eficiência. Vimos então que essa representação forma um conjunto de códigos aqui que permite a máxima eficiência, tá? O 110 para o A, o 111 para o B, 10 para o C, 01 para o D e 00 para o E. Bom, cabe uma pergunta interessante, né? Como é que a gente chega nessa codificação então para obter uma máxima eficiência? Porque as demais representações, tanto o A como o B, também são possíveis. Na verdade, você tem 1000 formas de você representar esses 5 símbolos, né? Alguns serão mais eficientes e outros serão menos eficientes, tá? Mas se você seguir algumas regras básicas, né, da codificação binária, que é não repetir, né, não reutilizar esse código, o menor código, para iniciar os demais outros códigos, tá? Seguindo essa regra básica, você consegue criar qualquer código, na verdade, qualquer código binário para qualquer quantidade de símbolos. Então, a pergunta seguinte é importante, né? Será que existe uma forma, uma lógica capaz de criar esses códigos sem eu precisar ficar testando, inventando código e testando um por um e calculando um por um para ver qual que é o mais eficiente? Ou seja, existe alguma forma de ter, né, um algoritmo eficiente sem precisar ter que ficar criando, inventando o código? Então, essa é a pergunta que nós estamos fazendo no momento. Será que é possível? Existe uma fórmula para isso? A pergunta para essa questão, tá, como é o motivo pelo qual escolhemos um sistema binário, né? Porque como foi muito bem estudada essa questão de codificação binária, vários autores, vários pesquisadores estudaram essa pergunta e propuseram várias soluções interessantes, tá? Então o que a gente vai ver nas próximas partes desse tópico de código e codificação
vários algoritmos, né, que foram propostos para tentar resolver a criação desses códigos mais eficientes. Tá? Um deles, o Huffman, né, conseguiu atingir o objetivo onde, quando é possível ter um código, esse código, através do algoritmo do Huffman, ele vai chegar, né, ao código mais eficiente possível, né, e, eventualmente até num código de eficiência máxima, que é o 1. Tá bom? Então, as próximas partes, né, dessa aula, a parte 3, a gente vai ver o algoritmo do Shannon-Fanon, que é quase ótimo, e o código de Huffman, que é considerado o ótimo. Tá bom? Então, até as próximas partes.